Audiolivro A Era das Revoluções, Parte 2, Resultados. Capítulo 8. A Terra. Epígrafe. Eu sou vosso senhor e meu senhor é o Czar. O Czar tem o direito de me dar ordens e devo obedecer-lhe, mas não de dá-las a vós. Em minha propriedade sou eu o Czar. Sou vosso Deus na terra, e terei que ser responsável por vós perante Deus no céu. Primeiramente, um cavalo deve ser escovado 10 vezes com a almofaça de ferro, e somente então podeis vós limpá-lo com a escova macia. Terei que escovar-vos com violência, e quem sabe se chegarei jamais à escova macia. Deus limpa o ar com trovões e relâmpagos, e, em minha aldeia, eu limparei com trovões e fogo, sempre que assim o julgue necessário. Deu um proprietário russo a seus servos. A posse de uma ou duas vacas, um capado e alguns gansos naturalmente coloca o camponês, segundo sua concepção, acima de seus irmãos do mesmo escalão social. Ao cuidar do gado, ele adquire o hábito da indolência. O trabalho diário se torna enfadonho, a aversão cresce com a indulgência, e com o correr do tempo a venda de um bezerro mal alimentado ou de um capado permite adicionar intemperança à preguiça. A venda da vaca é frequentemente bem-sucedida, e seu desgraçado e desapontado dono, relutante em retomar o curso regular e diário do trabalho, do qual retirou sua subsistência anterior, extrai do padrão dos pobres o alívio que lhe é absolutamente paradoxal. Pesquisa do Conselho de Agricultura de Somerset, 1789. Parte 1. O que acontecia à Terra determinava a vida e a morte da maioria dos seres humanos entre 1789 e 1848. Consequentemente, o impacto da Revolução Dupla sobre a propriedade e o aluguel da terra e sobre a agricultura foi o mais catastrófico fenômeno do período, pois nem a revolução política nem a econômica podiam desprezar a terra, que a primeira escola de economistas, as dos fisiocratas, considerava a única fonte de riqueza e cuja transformação revolucionária todos concordavam ser a pré-condição e consequência necessárias da sociedade burguesa, se não de todo o desenvolvimento econômico rápido. A grande camada de gelo dos sistemas agrários tradicionais e das relações sociais do campo em todo o mundo cobria o fértil solo do crescimento econômico. Ela tinha que ser derretida a qualquer custo, de maneira que o solo pudesse ser arado pelas forças da empresa privada em busca de lucro. Isso implicava 3 tipos de mudanças. Em primeiro lugar, a terra tinha que ser transformada em uma mercadoria, possuída por proprietários privados e livremente negociável por eles. Em segundo lugar, ela tinha que passar a ser propriedade de uma classe de homens desejosos de desenvolver seus recursos produtivos para o mercado e estimulados pela razão, isto é, pelos seus próprios interesses e pelo lucro. Estes 2 objetivos esclarecidos. Em terceiro lugar, a grande massa da população rural tinha que ser transformada de alguma forma, pelo menos em parte, em trabalhadores assalariados, com liberdade de movimento para o crescente setor não agrícola da economia. Alguns dos economistas mais radicais e cuidadosos também estavam conscientes de uma quarta mudança desejável, embora difícil, senão impossível de atingir, pois numa economia que tomava como premissa a perfeita mobilidade de todos os fatores de produção, a terra como monopólio natural não se encaixava muito bem. Visto que o tamanho da terra era limitado e suas várias partes diferiam em fertilidade e facilidade de acesso, era inevitável que os donos das partes mais férteis gozassem de vantagem especial e arrecadassem aluguéis sobre os demais. Como abolir ou mitigar essa operação? Por exemplo, através de uma tributação adequada, por meio de leis contra a concentração da propriedade, ou mesmo através da nacionalização, era assunto de discussões acaloradas, especialmente na Inglaterra industrial. Essas discussões também afetavam outros monopólios naturais, como as ferrovias, cuja nacionalização, por esta razão, nunca foi considerada incompatível com uma economia de empresa privada, sendo praticada amplamente. Entretanto, estes eram problemas da terra em uma sociedade burguesa. A tarefa imediata
era ainda a de instaurar essa sociedade, pô-la em funcionamento. Havia dois grandes obstáculos para isso, e ambos exigiam uma comunicação de ação política e econômica: os proprietários da terra pré-capitalistas e o campesinato tradicional. Por outro lado, a tarefa podia ser cumprida de vários modos. Os mais radicais foram os britânicos e os americanos, pois ambos eliminaram o campesinato e um deles eliminou também o proprietário. A clássica solução britânica produziu um país em que talvez 4.000 proprietários possuíam cerca de quartos sétimos da terra cultivada. Toma aqui por base estatísticas 1851, por 250 mil fazendeiros, 3 quartos da área sendo constituída de fazendas que iam de 50 a 500 acres, que empregavam cerca de 1.250.000 serviçais e trabalhadores contratados. Persistiam ainda bolsões de pequenos proprietários, mas, excetuando as montanhas escocesas e partes do país do Gales, só um pedante poderia falar de um campesinato britânico no sentido continental. A clássica solução americana foi a da fazenda comercial cujo ocupante era o próprio proprietário, que compensava com mecanização intensiva a escassez de mão de obra contratada. As ceifadeiras mecânicas de Obed Hussey e de Cyrus McCormick foram o complemento para os fazendeiros de espírito puramente comercial ou para os especuladores de terras que, saindo da Nova Inglaterra, levaram para o oeste o American Way of Life, apropriando-se nas terras ou, mais tarde, comprando-as do governo a preços mais do que vantajosos. A clássica solução prussiana foi socialmente a menos revolucionária. Consistiu em transformar os próprios proprietários feudais em fazendeiros capitalistas e os servos em trabalhadores contratados. Os Junkers mantiveram o controle de suas magras propriedades que tinham por muito tempo cultivado para o mercado de exportação com mão de obra servil, mas agora trabalhavam com camponeses libertos da servidão e da terra. O exemplo pomeraniano é sem dúvida extremo. Posteriormente nesse século, cerca de 2.000 grandes proprietários cobriam 61% da terra. Cerca de 60.000 empresas pequenas e médias cobriam o resto, e o restante da população não possuía terras. Mas o fato é que, enquanto em 1773 a Enciclopédia da Economia Doméstica e Agrícola de Crines sequer mencionava a palavra trabalhador, o que mostra a insignificância de uma classe trabalhadora rural, em 1849 o número de pessoas sem terras ou de trabalhadores rurais substancialmente assalariados na Prússia era estimado em quase 2 milhões. A única outra solução sistemática do problema agrário no sentido capitalista foi a dinamarquesa, que também criou uma vasta camada de pequenos e médios fazendeiros comerciais. Entretanto, ela se deveu no fundamental às reformas do período de despotismo esclarecido da década de 1780 e, portanto, foge um pouco dos limites deste livro. A solução norte-americana foi determinada por esse fato único: o de dispor de um suprimento virtualmente ilimitado de terras desocupadas e da ausência de todas as velharias ligadas às relações feudais e ao coletivismo camponês tradicional. Praticamente o único obstáculo à propagação da atividade agrícola 100% individualista foram as tribos de peles vermelhas, cujas terras, normalmente garantidas por tratados assinados com os britânicos, franceses e americanos, eram possuídas coletivamente, em geral como campo de caça. O conflito total entre uma visão da sociedade que considerava a propriedade individual perfeitamente alienável, não somente como a única disposição racional, mas também natural, e a visão de que não pensava, é talvez mais evidente na confrontação entre os Yankees e os índios. Entre aspas, dentre as causas mais perniciosas e fatais que impediram os índios de aprender os benefícios da civilização, segundo o comissário para assuntos indígenas, estava uma sua posse coletiva de extensões demasiadamente grandes de terra e o direito a vastas anuidades em dinheiro,
A primeira delas dando-lhes um grande campo para sua indulgência em seus hábitos nômades e errantes e impedindo que adquirissem um conhecimento da individualidade na propriedade e da vantagem de lares fixos, e a segunda estimulando a preguiça e o espírito aproveitador, e dando-lhes os meios para gratificarem seus gostos e apetites depravados. Portanto, privá-los de suas terras por meio de fraudes, roubos e quaisquer outros tipos de pressão era tão moral quanto lucrativo. Os índios primitivos e nômades não eram as únicas pessoas que não entendiam e não desejavam o racionalismo burguês individualista a respeito da terra. De fato, com exceção de minorias de camponeses iluminados, informados ou fortes e sóbrios, a grande maioria da população rural, desde o maior proprietário feudal até o mais pobre dos pastores de ovelhas, estava unida em abominá-lo. Somente uma revolução político-legal dirigida contra os proprietários e os camponeses tradicionais poderia criar as condições para que a minoria racial se transformasse na maioria racional. A história das relações agrárias na maior parte da Europa Ocidental e de suas colônias em nosso período é a história dessa revolução, embora suas consequências totais não fossem sentidas até a segunda metade do século. Como vimos, seu primeiro objetivo foi transformar a terra em uma mercadoria. Os vínculos e outras proibições de venda ou dispersão que se aplicavam às propriedades nobres tinham que ser quebrados e, portanto, o proprietário tinha que estar sujeito à penalidade salutar da bancarrota em caso de incompetência econômica, o que permitiria a compradores economicamente mais competentes assumir o controle da situação. Acima de tudo, nos países católicos e muçulmanos, os países protestantes já o tinham feito há muito tempo. O grande bloco de terras eclesiásticas tinha que ser tomado do reino gótico, de superstição não econômica e aberto ao mercado e à exploração racional. A secularização e a venda as aguardavam. As terras coletivas igualmente vastas e, por serem coletivas mal utilizadas, das comunidades municipais das aldeias, os campos e os pastos comuns, as florestas tinham que se tornar acessíveis à empresa individual. A divisão em lotes individuais e cercos os aguardava. Não poderia haver dúvida de que os novos compradores seriam os empresários fortes e sóbrios, e assim seria atingido o segundo objetivo da Revolução Agrária. Mas somente sob a condição de que os camponeses, de cujos escalões muitos deles sem dúvidas viriam, se transformassem em uma classe com livre capacidade para dispor de seus recursos, um passo que automaticamente também atingiria o terceiro objetivo, a criação de uma grande força de trabalho livre, constituída dos que não conseguissem se tornar burgueses. A libertação do camponês dos laços e obrigações não econômicas, servidão, pagamentos aos proprietários, trabalhos forçados, escravidão, também era, portanto, essencial. Isso traria uma vantagem adicional e crucial, pois se acreditava que o assalariado livre, com um incentivo de recompensas mais altas, ou o fazendeiro livre, se mostrariam mais eficientes do que o trabalhador forçado, tanto o servo como o criado ou o escravo. Somente uma outra condição tinha que ser preenchida: o enorme número dos que agora vegetavam na terra a que toda a história humana os prendia, mas que, se ela fosse produtivamente explorada, seria um mero excedente populacional, linha que tinha que ser arrancado de suas raízes para se mover livremente. Somente assim migrariam para as cidades e as fábricas, onde seus músculos eram cada vez mais necessários. Em outras palavras, os camponeses tinham que perder suas terras juntamente com seus outros vínculos. Na maior parte da Europa, isso significava que o complexo de regras políticas e legais tradicionais, comumente conhecidos como feudalismo, tinha que ser abolido onde já não estivesse ausente, em termos amplos. No período que vai de 1789 a 1848, isto foi alcançado, na maior parte através da intervenção direta ou indireta da Revolução Francesa, de Gibraltar à Prússia Oriental e do Báltico à Sicília. As mudanças equivalentes na Europa Central somente tiveram lugar em 1848 e na Rússia e na Romênia na década de 1890.
fora da Europa. Algo nominalmente parecido foi alcançado nas Américas, com as grandes exceções do Brasil, de Cuba e do sul dos Estados Unidos, onde a escravidão persistiu até 1862 ou 1888. Em algumas áreas coloniais diretamente administradas por estados europeus, notadamente em partes da Índia e da Argélia, também foram introduzidas revoluções legais semelhantes. Assim aconteceu na Turquia e, durante um breve período, no Egito. Com exceção da Grã-Bretanha e de alguns outros países onde o feudalismo neste sentido já tinha sido abolido ou nunca tinha realmente existido, embora tivessem existido as tradicionais coletividades camponesas, os métodos efetivos para se alcançar esta revolução foram muito semelhantes. Na Grã-Bretanha, não era necessária nem politicamente praticável qualquer legislação para expropriar as grandes herdades, pois os grandes proprietários ou seus fazendeiros já estavam afinados com a sociedade burguesa. Sua resistência ao triunfo final das relações burguesas no interior entre 1795 e 1846 foi mais árdua. Entretanto, embora ela contivesse de uma maneira desarticulada uma espécie de protesto tradicionalista contra o destrutivo princípio do lucro, puramente individualista, a causa de seus mais óbvios descontentamentos foi muito mais simples: o desejo de manter num período de depressão de pós-guerra os altos preços e os altos aluguéis das terras que vigoravam durante as guerras revolucionárias e napoleônicas. Era antes um grupo de pressão agrário do que uma reação feudal. O principal gume da lei voltou-se, portanto, contra os aspectos retrógrados do campesinato, dos agricultores e dos trabalhadores. Uns 5.000 cercados estabelecidos por decretos gerais a particulares ocuparam cerca de 6 milhões de acres de campos e terras comuns a partir de 1760, transformando-os em propriedades privadas, e foram reforçados por numerosas regulamentações menos formais. A Lei dos Pobres de 1834 foi projetada para tornar a vida tão intolerável para os pobres do campo que eles se vissem forçados a abandonar a terra em busca de qualquer emprego que lhes fosse oferecido. E, de fato, logo começaram a fazê-lo. Na década de 1840, vários condenados já estavam à beira de uma perda absoluta da população, e a partir de 1850, a fuga do campo se tornou generalizada. As reformas da década de 1780 aboliram o feudalismo na Dinamarca, embora seus principais beneficiários não tenham sido os senhores de terra, mas os camponeses arrendatários e pequenos proprietários que se sentiram encorajados, após a abolição dos campos abertos, a consolidar suas faixas de terra como propriedades individuais, um processo análogo ao do encerramento que tinham praticamente se completado por volta de 1800. As propriedades tendiam a ser divididas em parcelas de venda e vendidas a seus antigos arrendatários, embora a depressão pós-napoleônica, a qual os pequenos proprietários tiveram mais dificuldade de sobreviver do que os arrendatários, tenha desacelerado esse processo entre 1816 e cerca de 1830. Por volta de 1865, a Dinamarca era primordialmente um país de proprietários camponeses independentes. Na Suécia, reformas semelhantes, porém menos drásticas, tiveram os mesmos efeitos, de modo que, por volta da segunda metade do século XIX, o tradicional cultivo comunal, o sistema de faixas de terra, tinha virtualmente desaparecido. As antigas áreas feudais foram assimiladas ao resto do país, no qual o campesinato livre sempre fora predominante. Do mesmo modo que na Noruega, após 1815, parte da Suécia e antes da Dinamarca. Uma tendência a subdividir as fazendas maiores, compensada por uma outra a consolidar a posse, fez-se sentir em algumas regiões. O resultado disso foi que aumentou rapidamente a produtividade da agricultura. Na Dinamarca, o número de cabeças de gado duplicou no último quarto do século XVIII, mas com o rápido crescimento da população e um número cada vez maior de camponeses pobres, não encontrava emprego. Na segunda metade do século XIX, sua miséria levou ao que foi proporcionalmente o maior movimento de emigração do século, principalmente para o meio oeste americano, da infértil Noruega e, um pouco mais tarde, da Suécia, embora menos da Dinamarca.